Então, gente, nessa semana a gente está falando da lua minguante em Virgem, trazendo a oportunidade de fazermos limpezas e, ao mesmo tempo, organizar a bagunça da nossa vida. Eu trago uma reflexão de Osho, nosso querido pensador contemporâneo, né, filósofo, sábio contemporâneo, que ele escreveu um texto a respeito da gente buscar aquilo que é essencial na nossa vida, né? Quais são as questões reais e irreais? Como é que a gente separa o joio do trigo? O que é importante e o que não é importante? Por onde a gente começa olhando, né? Então eu vou trazer aqui a mensagem de hoje e vou desenvolver o tema com o nosso olhar da energia, da espiritualidade, da consciência, da psicanálise, com o nosso olhar holístico, né? Então Osho diz o seguinte, o texto dele se chama A Questão Real, que diz o seguinte: a questão real é apenas uma cápsula na qual a resposta está oculta, uma dura concha que protege a delicada resposta interna. Ela é uma crosta que envolve uma semente. Entre 100 questões, 99 são lixo. E por causa dessas 99, você não consegue perguntar a questão realmente valiosa. Como essas 99 bradam à sua volta, elas gritam e são muito barulhentas, e elas não permitem que a questão real surja em você. A questão real tem uma voz muito silenciosa, serena e tênue. E essas irreais são grandes simuladoras. Por causa delas, você não pode perguntar a questão certa e não pode encontrar a resposta certa. Assim, é um grande discernimento conhecer o lixo como lixo. Então, ele começa a sair de suas mãos, porque você não pode segurá-lo por muito tempo se você sabe que ele é lixo. A própria compreensão de que ele é lixo é suficiente para que suas mãos comecem a ficar vazias. E quando elas estiverem vazias do lixo, sobrará somente uma, a questão real. E a beleza é que somente quando sobrar a questão real, a resposta, então, ela não estará distante, ela estará dentro da questão. O próprio centro da questão é a resposta. Muito interessante, né? Talvez você possa achar que o texto está muito abstrato, então eu quero trazer mais para o nosso concreto, para o nosso dia a dia, como é que a gente aplica isso que hoje está dizendo, né? No olhar da espiritualidade. Ele começa falando que 99% das nossas questões são lixo. É interessante isso. Eu tenho formação em psicanálise, né? Eu sou terapeuta holístico, tenho formação como Reiki, com a mesa radiônica, que é a técnica que eu atendo online. Eu recebo muitas pessoas no meu espaço terapêutico que trazem diversas questões. E é interessante que na própria psicanálise a gente aprende a questão da atenção flutuante. A gente não está necessariamente conectado ao micro que a pessoa está dizendo. A gente está ali flutuando, sem julgar, observando, separando o joio do trigo. Muitas coisas que as pessoas me trazem, né? Eu não estou querendo trazer aqui o conceito pejorativo, mas eu quero que você entenda, né, o significado do que eu estou dizendo. Muita coisa que as pessoas me trazem são lixo. O que é o lixo? O lixo é aquilo que a sua consciência, a sua crença limitante repete para você mesmo, que talvez não vai gerar valor para você, que não vai gerar vida, não vai trazer luz. Então, às vezes a gente está ouvindo ali a pessoa falar sobre as questões dela e você começa a analisar, olha, isso aqui que ela está me dizendo não é importante. Talvez ela esteja fugindo da questão central. Talvez ela esteja se enganando, mentindo para si mesma, porque às vezes a gente conta uma mentira tantas vezes que a gente acredita que ela vira verdade, né? Então começa a separar na sua vida o que é o lixo, né? No universo, por exemplo, da nutrição, né? Quem é da academia, da vida fitness, essas coisas, né? A gente escuta muito, os nutricionistas às vezes liberam o dia do lixo, né? O que é o dia do lixo? Não é no sentido literal, você não vai comer lixo. Mas para a nutrição, para o pessoal da academia, o lixo é aquela caloria que não é uma caloria saudável, né? Talvez não é uma proteína, não é uma fruta, né? Tem muita gente que come muito açúcar, muita gordura, muito sal, né? Muito carboidrato. E isso para a nossa saúde, em excesso, isso não faz bem. Mas é saboroso, né? A mistura da gordura com o açúcar, ela gera sabor. O sorvete, por exemplo, é só gordura e açúcar, né? E como é gostoso tomar um sorvete, né? Mas no sentido nutritivo, o sorvete ele não tem uma caloria muito saudável, ele não tem muito valor agregado, né? Então, quando o nutricionista fala, olha, tem o dia do lixo, é como se você tivesse disciplina 6 dias da semana, comendo ali certinho, regradinho, e no último dia você se permite comer uma pizza, um hambúrguer, um sorvete, comer uma coisa que não é necessariamente saudável, mas que traz prazer, né? Que nos traz um momento de alívio também na nossa dieta. Então, todo mundo, em diversos universos, a gente tem essas questões do lixo, né? O que é realmente que gera valor
e o que eu estou apenas me enganando ali, né, no sentido de mentir para mim mesmo, de fugir daquilo que é importante. Eu quero convidar você a começar a refletir sobre os seus pensamentos. Você não é necessariamente aquilo que você pensa, né? A sua mente, ela é diferente do cérebro. Eu falo muito sobre isso. O cérebro está pensando o tempo inteiro: eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, o outro é melhor que eu tenho que agradar todo mundo, porque se eu não fizer o que as pessoas esperam de mim, elas vão embora, eu vou me sentir abandonado, rejeitado, traído, humilhado, né? Eu não tenho valor como meu vizinho, né? Se eu vou abrir um negócio, eu não sei se eu vou ter capacidade para vender, se as pessoas vão acreditar no meu produto. Se eu estou num relacionamento, talvez eu não me sinto amado, eu tenho que fazer muito mais pela outra pessoa do que receber de volta, porque senão essa pessoa vai embora. Então, tem muita coisa que a mente produz que é lixo, né? Que não é real. Né? O Osho está falando aí sobre a realidade. Então, quando a gente começa a separar o que é lixo do que não é lixo, a sua mente, ela precisa observar os pensamentos do cérebro. O corpo mental, ele é separado do cérebro, né? Então, observa o que você está pensando. Começa a trazer consciência sobre os seus pensamentos. Seus pensamentos te edificam ou seus pensamentos te destroem? O que a sua mente diz para você no seu dia a dia? Quando você acorda feliz por estar vivo? Você acorda feliz por ter tido da espiritualidade a oportunidade de estar aqui mais um dia para realizar o seu projeto, para se conectar com a sua missão, para gerar vida em si mesmo e nos outros? Ou você já acorda cansado, mal-humorado e, poxa, levantar para trabalhar, meu Deus, ó vida, ó céus, ó azar, né? Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Comece a observar isso no seu dia a dia, né? Então vê o que é lixo que você está pensando e o que não é. Começa a se amar mais, começa a parar de ficar se culpando tanto. Eu falei muito sobre culpa a semana passada. Começa a se conectar mais com o divino e com a espiritualidade. A gente está aqui como humanos encarnados no corpo físico para viver uma experiência mundana, mas também para viver uma experiência em conexão à espiritualidade. Se o que eu estou trazendo para você está fazendo sentido até aqui, eu quero te convidar a colocar diamantes aqui nos comentários. Vocês estão vendo que os veteranos estão colocando diamantes? É porque diamante é algo raro, é algo precioso, né? Então, se essa mensagem chega no seu coração, coloca diamantes aqui para mim. Você pode fazer tanto ao vivo quanto gravado lá no feed, porque isso ajuda o Instagram a entregar os nossos posts para mais pessoas, tá? Eu anotei aqui algumas questões. Essa semana eu abri uma caixinha de pergunta. Aliás, eu abri vários dias, eu recebi muitas perguntas. E teve uma que chamou a minha atenção, que eu queria elaborar um pouco melhor na live, já que a gente está falando da questão central, daquilo que importa, de separar o lixo, de observar meus pensamentos, né? De gerar vida para mim e para os outros. Então, uma pessoa me perguntou assim: Rafa, como é que eu sei diferenciar quando o meu pensamento, se o que eu estou pensando é algo do meu ego, é algo da minha intuição, ou é um insight da espiritualidade? Achei muito legal essa pergunta e tem tudo a ver com a live de hoje. Então, quando você começa a ativar o seu observador interno e perceber a qualidade dos seus pensamentos, a gente precisa separar o que é lixo e o que não é, né? Que é isso que eu estou falando aqui na live hoje, né? O que está me gerando vida, o que está me tirando vida. Então, como eu sei a diferença? Se isso é algo que eu sinto, porque a intuição vem do sentir, do campo astral. Isso é algo que eu estou pensando com o cérebro, do mental racional, do meu ego, ou isso é algo que é divino e que vem da espiritualidade como insight, né? A gente tem ferramentas para responder isso, né? Eu uso muito como terapeuta holístico, eu uso a mesa radiônica, né? Então eu pego o pêndulo, né? Para quem nunca viu, eu falo sobre isso no meu livro, está aqui meu livro Seres Energéticos. Então a gente pega o pêndulo e pergunta se isso vem do mental superior, se isso vem do campo astral, se isso vem da espiritualidade. Mas de forma prática, todo mundo pode fazer isso sem a radiestesia, que eu quero convidar você a fazer. Quando vier um pensamento, você não sabe se isso é divino, se isso é mundano, se isso é do seu ego, você precisa aprender a silenciar a mente para perceber de onde está vindo esse pensamento. Então, o primeiro passo, como é que silencia a mente, Rafa? Fazendo uma prática de meditação, né? A meditação ajuda a reduzir a frequência da mente, como eu estava falando no início da live, e a ampliar o meu lado emocional, ou seja, a me conectar com a intuição. Então, antes de dormir, quando você estiver querendo ter uma resposta, né? Se isso que você está pensando agora, se é divino, se é mundano, se é intuição, se é ancestralidade, se é espiritualidade, ou se é o seu mental racional ou o seu ego,
Faz uma meditação antes de deitar, coloca a cabeça em ordem e pede para o seu coração te dar essa resposta. Você vai falar com você, com a sua essência, né? Conectado ao seu mental superior, ao seu eu divino. Pergunta para si mesmo: olha, eu estou indo dormir agora, coração. Fala com o seu coração, de olhos fechados. Olha, coração, eu estou indo dormir agora. Mas eu quero muito ter essa resposta. Isso que eu estou pensando, que eu estou sentindo aqui, isso é divino? Ou isso é só o meu ego, querendo que as coisas sejam do meu jeito, o meu orgulho ferido, querendo vingança, querendo ter o controle de tudo, querendo que tudo saia na minha hora e no meu tempo? De onde é que está vindo esse pensamento? Vem do meu mental inferior, da minha mente racional, ou vem do meu eu superior, do meu divino? Ou é um anjo, ou o Espírito Santo, a espiritualidade, Deus, que me soprou esse pensamento e veio por um insight? Então, pergunta para si mesmo, faça esse exercício, tá? E você vai dormir, e é muito comum que no outro dia você vai acordar com essa resposta, né? De onde é que veio esse pensamento? Então, essa pessoa perguntou isso para mim na caixinha de perguntas, e eu achei interessante trazer nessa live, para a gente começar a separar o joio do trigo, né? O olhar energético nessa história, falei de mente, falei de emoção, falei de espiritualidade, e temos também o olhar energético. Trabalhar a energia dos nossos chakras. O chakra que produz a frequência de amor é o chakra cardíaco. O amor próprio, aprender a me acolher, a não me culpar, a não me julgar, né? Não ficar me colocando para baixo em segundo plano, porque eu só posso oferecer para o outro o que eu tenho em mim. Então o chakra cardíaco, sendo o chakra do amor próprio, me abastece de energia de amor próprio e automaticamente eu começo a agir em sintonia com essa energia. Muito bem. O chakra do amor próprio, que é o cardíaco, ele fala sobre amar o amor incondicional, que é um amor muito difícil, gente, da gente ter, sabe? Como seres humanos que a gente julga, a gente se compara, a gente se diminui diante dos outros. O amor incondicional, ele é difícil de vibrar. Por quê? Como é que eu consigo amar alguém sem colocar condições para amá-lo? E o tempo inteiro a gente está fazendo isso, né? Eu só amo a pessoa que mora na mesma rua que a minha, que tem o mesmo padrão financeiro que o meu, que estudou na mesma escola, que gosta do mesmo time de futebol, que tem a mesma tendência política, o mesmo viés político, né? Que frequenta os mesmos lugares, que tem a mesma religião, né? Quanta gente já sofreu intolerância religiosa, por exemplo, né? De gente que acha que a minha verdade é melhor do que a sua, né? A minha doutrina é a única verdade absoluta, não há outra verdade além dessa, né? Então, cada vez que você coloca uma condição para amar outra pessoa, você não está no amor incondicional, você está colocando uma condição para isso. E aí, automaticamente, você não está em sintonia com o seu chakra cardíaco, né? Que é o chakra do amor. Eu falei outro dia do chakra do plexo solar, falei do frontal, que é a nossa intuição, a gente tem 7 centros de energia. Então é muito interessante a gente, até pelo hinduísmo, né, que fala muito da energia dos chakras, é muito interessante a gente viver em sintonia com essas frequências, né, a gente buscar julgar menos, amar mais, né, não ficar depreciando ninguém. Pela lei da espiritualidade a gente tem os nossos karmas, né, karma é lei da ação e reação. Então tudo aquilo que eu ofereço para o outro, por ação ou por omissão, isso vai voltar para mim, né? Então, no seu dia a dia, você está mais gerando vida ou está tirando vida? Você está levando amor ou está levando dor para as pessoas, né? Com as suas palavras, com as suas ações, com a sua energia. E isso é libertador, gente. É libertador pensar o seguinte: aquilo que eu levar para o outro é exatamente aquilo que será devolvido para mim, né? Então, procure fazer pelo outro aquilo que você faria para você mesmo. E quando alguém vier com 7 pedras na mão para cima de você, uma pessoa que estiver agitada, que estiver nervosa, que estiver raivosa, que estiver agressiva, pode ser verbalmente, pode ser fisicamente, não tente mudar o outro, você não tem esse poder, tá? Cada consciência está onde se coloca. Provavelmente essa pessoa está agindo com um monte de lixo que está ali na cabeça dela, porque ela não soube separar esse lixo, porque ela não soube ativar o seu observador interno, que eu falei aqui hoje, porque ela não soube trabalhar a sua inteligência emocional, porque ela está completamente desconectada da espiritualidade do todo, porque ela está com a energia dela em desequilíbrio. Então você não pode fazer nada por ninguém, só pode fazer por si mesmo, né? Então o karma é libertador porque essa energia que essa pessoa está trazendo para você vai ser devolvida de volta para ela. Deixa que a espiritualidade cuida de equalizar, de colocar as coisas em ordem, como a gente está falando de ordem nessa semana, né? Então,
o ponto de partida que eu quero que vocês guardem no coração de vocês essa noite, o ponto de partida de colocar as coisas em ordem, separar o lixo, o seu lixo interno, joga seu lixo fora, esses pensamentos que te depreciam, as suas crenças limitantes, a síndrome da autossabotagem, começa a observar o que a sua mente está pensando. E aí, a partir disso, vai separar o que é seu e o que não é seu. O que depende de você e o que não depende. O que está a seu alcance e o que não está. Aquilo que for, que está sob seu controle, né, da sua gerência, você vai dar o seu melhor. E é assim para todo mundo, gente. Você vai dar sempre o seu melhor. E não é o melhor do outro. Não se compara com ninguém, é o seu melhor. O que é possível de ser feito dentro do seu melhor? Né? Às vezes o seu melhor vai ser um 10, às vezes o seu melhor vai ser um 5, às vezes o seu melhor vai ser um 2. Tem dia que você vai estar, sei lá, doente, sem saúde, não pode levantar da cama. Então, vai dando sempre o seu melhor, tá? Tenha certeza de que você não está sozinho nesse movimento, você tem a espiritualidade para te acolher. Não busque, pelo menos, não desejar o mal de ninguém, deixa que a espiritualidade equalize essa conta. Eu trago esses insights para você sobre cuidados da mente, da emoção, do espírito, da energia, do corpo físico, né? Esse olhar holístico, né, para cada um dos nossos pedacinhos, para você entender a importância de ir a fundo nisso, de entender a sua estrutura, de como você funciona, como a espiritualidade livre, sem cunho religioso, sem uma doutrina, né? Quais são as leis universais que regem, né, tudo o que há, toda a existência, como é que funciona a nossa energia, né? Como é que funciona a sua relação com o seu externo, porque qualquer experiência que você esteja vivendo agora, na área familiar, profissional, financeira, social, né, na afetiva, qualquer coisa é reflexo da sua própria energia, porque tudo acontece por sintonia, por frequência. Então você precisa entender esses mecanismos das nossas 5 dimensões e aprender a evoluir sua consciência, ter mais autoconhecimento, trabalhar a sua relação consigo mesmo, se conectar com a sua missão de alma e com o seu propósito, trabalhar a sua mediunidade, né? E eu falo sobre todos esses aspectos no meu livro. Deixa eu mostrar o livro aqui, Seres Energéticos, o Manual do Seu Despertar Espiritual, pautado na metafísica e em práticas energéticas como a meditação, o reiki e a radiestesia. É um livro terapêutico, pessoal, é um livro físico, tá? Não é um e-book, não é um livro digital. Eu vou mandar esse livro para sua casa com frete grátis para todo o Brasil. Se você quiser receber uma super oferta para trabalhar esses aspectos da espiritualidade, mente, consciência e energia, clica aqui nos comentários e coloca "quero livro", 2 palavrinhas, "quero livro", para você receber na sua casa com frete grátis. 2 recados importantes nessa semana, que eu recebi muitas mensagens sobre isso no meu direct. Primeiro, junto com a oferta do livro, eu estou disponibilizando um treinamento gratuito sobre a energia das chamas gêmeas. Então, quem são as chamas gêmeas, as almas gêmeas, qual é a diferença, como é que você se conecta com a sua alma gêmea, como é que você descobre se uma pessoa é sua alma gêmea. Ritual de conexão à alma gêmea é uma aula super legal e ela é grátis para todo mundo que compra o livro, né? Na hora que você compra o livro, você recebe o livro digital, o audiobook imediatamente e o treinamento sobre as almas gêmeas. Muita gente comprou o livro e não acessou o treinamento, está perguntando como faz para acessar. Então, quando você compra o livro, você recebe um WhatsApp e um e-mail. A gente manda de 2 formas, no seu WhatsApp e no seu e-mail, o link da plataforma para você acessar e receber o treinamento de graça, baixar o livro, tem ele para Kindle também, dá para ouvir o audiobook, e é tudo online, tudo virtual. Enquanto você está consumindo esse conteúdo, dá tempo do livro físico chegar na sua casa, tá? Então eu queria reforçar isso. E a segunda questão, as pessoas me perguntam como trabalhar a energia, como é que funciona a radiestesia, né, na prática, porque o livro eu trago muito conteúdo de reiki, de radiestesia, mas é um livro, né, não é uma experiência prática, não é um curso, vale muito a pena ler. Mas se você quiser dar o próximo passo e trabalhar também a sua energia na prática, tem um curso, assim, por um valor simbólico, um curso de fundamentos de radiestesia, que eu te explico como usar o pêndulo, como usar gráfico radiônico, trabalhar a sua energia vital na prática, tá? Tem um monte de bônus lá no curso. Olha aí, o pessoal falando, comprei o livro e não sabia dos treinamentos, tá vendo? Por isso que é importante a gente se ligar, né? Muita gente falou que já leu o livro, que o conteúdo é muito legal, super recomendo. Obrigado, gente, pelo carinho. Então não deixa de adquirir seu livro para você dar o próximo passo para o seu despertar espiritual, e quem desejar também recomendo que você adquira o curso de Fundamentos de Radiestesia, tá?